Pânico no mercado cripto. Bitcoin chegou até a casa ali dos US$ 61.000, muito próximo ali dos fundos, né, majoritários esse ano, 60K, agora está em uma região de recuperação, próxima de 63, 64 mil. E a pergunta que todo mundo está fazendo, inclusive que eu me fiz, será que o fundo dos 60K é estabelecido como um fundo majoritário ou vamos perder, voltar às regiões de US$ 50.000, US$ 55.000, ou quem sabe até para os mais pessimistas, na casa ali dos US$ 40.000. E no vídeo de hoje eu vou tentar trazer uma opinião sincera aqui para vocês e uma análise sincera aqui juntamente com vocês, para tentar chegar em uma conclusão o mais próximo possível disso. Será que o fundo vai ser no 60K? Será que vamos ter mais quedas? Quais são as estratégias que eu estou tomando nesse momento? Eu tinha 50% de caixa, eu voltei a comprar, eu tenho dito isso há uns dias que eu estava com 50% do caixa, até aguardando um movimento de correção como esse, e foi exatamente onde eu me expus. Eu falei isso nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá, eu deixo o convite, tá aqui os links aqui embaixo das minhas redes sociais, lá eu sempre posto um conteúdo útil, eu tenho certeza que vai agregar demais na análise de vocês. Então, sem mais delongas e sem meta, vamos para a análise de hoje, que eu vou estar analisando juntamente com você os indicadores de sentimento, níveis de liquidação, como é que está, estamos tendo muito long no mercado, muito short, tentar trazer também um pouco aí do sentimento no geral aí para tentar chegar o mais próximo possível de uma certeza. Lembrando que o mercado cripto, né, o mercado de renda variável não existe uma certeza, né? Então eu quero já começar com esse papo assim direto com vocês. Qualquer um que falar para vocês nesse momento que o 60K é o fundo, que 50K é o fundo ou 40K é o fundo, eles estão mentindo para vocês. Ninguém sabe de fato onde é o fundo ou até mesmo o topo do movimento. O que nós analisamos são probabilidades, são as possibilidades, são estatísticas. Então qualquer coisa além disso aí não passa simplesmente de uma tática de engajamento para atrair vocês aí, para vocês acompanhar esse criador de conteúdo. Então, é o que eu sempre digo, fuja dos gurus, cautela na alavancagem e foca no longo prazo. Porque no longo prazo nós estamos diante de oportunidade e eu vou falar para vocês aí mais à frente no vídeo. De modo geral, eu quero estar começando aqui já com o price action do Bitcoin, né? Depois a gente vai para os indicadores de sentimento e no final vou trazer os mapas de liquidação aí que tem acontecido. Vamos lá, aqui é muito claro, né? O Bitcoin em um tempo gráfico de 3 meses não mudou muita coisa. O Bitcoin ainda está dentro dessa retração gigantesca aqui. E para quem foca no longo prazo, nós estamos próximos das regiões 0,618, né? Que ficaria ali próximo de US$ 57.000. Aí depende um pouco de como você traça essa Fibonacci, mas basicamente essa é a região aqui dos 58, 60 mil, é a retração ouro de Fibonacci no tempo gráfico de 3 meses. Então, qualquer coisa que venha corrigir até essas regiões, ainda assim é a maior probabilidade de formar um fundo ascendente para uma nova pernada de alta aí para o longo prazo. Então, no tempo gráfico de 3 meses, nós ainda estamos em correções saudáveis. Se você foca no longo prazo, se a sua estratégia de investimento é um semelhante a um holder aí de longo prazo, toda essa região que estamos agora aqui são regiões importantes de compra. Quando nós analisamos o tempo gráfico de um mês, aí já fica nítido, né, que nós estamos em uma tendência de baixa, um bear market profundo aí, estamos uma bandeira de baixa muito feia aqui no mensal, então não podemos ignorar isso, uma bandeira de baixa que inclusive, aparentemente, está até rompendo essa bandeira agora para baixo, né, então é um cenário crítico para o Bitcoin nesse momento, aparentemente está perdendo essas regiões aqui, embora o mês só começou, né? O mês começou agora, nós temos ainda 26 dias, muita coisa pode acontecer, mas de fato o cenário não é positivo, no mensal o gráfico está muito ruim, no semanal também, porque nós, a princípio, vínhamos de algumas semanas positivas, né? Nós tivemos uma retração desde os US$ 98.000 até os fundos. O Bitcoin conseguiu subir o suficiente para formar uma maior probabilidade, né, da formação de um fundo ascendente, foi até a casa do 0,618 de FIBO, porém o que me parece, né, que só armou essa armadilha aqui e entregou quedas. Então, praticamente, todo esse movimento que nós tivemos aqui de força, né, que o Bitcoin atingiu desde 60K, está sendo anulado, até mesmo porque quando nós traçamos a Fibonacci do fundo dos 60 até o topo aqui dos 83, o Bitcoin também perde essa retração de FIBO, que era até os US$ 68.000, que seria um bom risco-retorno para quem está querendo fazer uma captação de um fundo ascendente do semanal, né? Seria basicamente essa base de preço, uma base de preço aqui, ou mais acima para a continuação da alta. Porém, uma retração, como perdemos essa região 0,618, então entra sim a maior probabilidade. Na verdade, ele anula todo esse último movimento de alta que tivemos e voltamos às estacas zero. E aí vem a pergunta: será que vamos segurar o 60K? Será que não vamos segurar o 60K? O Bitcoin estava nessa cunha ascendente de alta, eu já estava dizendo isso há algum tempo. Quem me acompanha aqui sabe, eu falei que tinha essa cunha megafone aqui, ela tinha uma boa probabilidade de romper para baixo, né? Era uma cunha semelhante a isso aqui, ela havia uma maior probabilidade de fato de romper para baixo. O Bitcoin, ela desde os fundos 6 de fevereiro estava lateralizando, né, com uma ascendência,
testou as médias antes do período, e para quem não acredita nessas médias, como eu sempre trago aqui, ó, recusou as médias e devolveu aí basicamente toda a alta. Tivemos vindo buscar os fundos aqui, muito próximo dos fundos aqui, na casa aqui dos 61 mil dólares aproximadamente. Então, era um padrão que vinha se arrastando desde fevereiro e foi perdido. Então, nesse momento, agora o Bitcoin volta, estaca zero, e a grande questão é, será que vamos segurar nos fundos dos 60k ou vamos conseguir ter pelo menos um pullback, pelo menos um reteste nas regiões acima? Vamos lá. Analisando puramente pelo price action, de fato, o movimento não está bonito. Aparentemente, o que está aparentando que o Bitcoin tem boas chances de perder os 60k, se você analisar só o price action, né? Tivemos uma queda com volume ascendente, o volume foi ascendente, porém aqui atrás nós tivemos um volume muito maior, né? Então, ao meu ver, ainda aqui, se fosse analisar somente pelo price action, eu com certeza estaria pessimista por conta desse volume ascendente, porém, existe sim esse volume aqui que pode sim trazer pelo menos um respiro nesse momento, porque o Bitcoin ele caiu muito forte, né? Então tem esse volume que acaba defendendo essa queda, e nós temos o RSI também totalmente sobrevendido, né? Quando nós analisamos o RSI aqui, está em níveis extremos, basicamente aqui está mais abaixo ainda, ou está muito próximo das regiões, quando estabeleceu o fundo ali no 60k, né? Então, o RSI extremamente extremo no diário, no 4 horas a mesma coisa, no 1 hora também estava extremo, foi onde aparentemente estabeleceu um fundo e o Bitcoin está tentando retomar. Então, eu não vejo como cenário base o Bitcoin já perder esse 60k de uma vez. O que faria mais sentido é que o Bitcoin fizesse um pullback, né, para as regiões acima. Se eu traçar uma Fibonacci desde o último movimento de alta aos 82, seria mais, pelo menos é o que seria mais provável, que o Bitcoin fizesse um pullback até os 70 mil dólares, né, e aí sim, quem sabe, trazer mais quedas, vir testar, ou quem sabe perder esses fundos atuais. Pelo menos é a maior probabilidade quando eu analiso os indicadores de sentimento, como o RSI, por exemplo. Se eu analisar também esses indicadores aqui do CoinGlass, é um indicador que eu acompanho muito, né? O Open Interest, né? Basicamente, nós tivemos uma queda até os 67 mil, o Bitcoin caiu até os 67 mil, ó, essas regiões aqui dos 67 mil, até essas regiões aqui, 67 mil dólares, o Bitcoin caiu com o aumento de Open Interest, ó, até essas regiões teve um aumento de Open Interest até os 67 mil dólares, porém, logo em seguida, o Bitcoin continuou caindo, porém, o Open Interest está caindo junto. Então, esse aqui é o primeiro sinal que me traz a acreditar que essa queda pode estar próxima, que essa região de 60 mil dólares pode ser preservada. Estamos começando a ter uma queda dos longs também. Temos menos de 2 long para cada short, embora ainda é alto, né? 1,8 long para cada short, mas já estamos começando a ver a queda basicamente, as sardinhas que estão alongando muito o mercado. O RSI, como eu já mostrei para vocês, estava muito extremo, via de regra. O RSI do tempo gráfico de 4 horas, ou no caso do diário, em níveis extremos como estão, uma boa probabilidade da base de preço do mensal estar sendo encontrada. Então, por mais que o mensal está num gráfico feio, está numa bandeira de baixa, como o RSI no diário está assim muito extremo, existe uma boa probabilidade dessa base de preço ser estabelecida, né, desse fundo momentâneo ser estabelecido, e aí obviamente teria um pullback, e aí tem que ver como o preço vai reagir nesse pullback, na retomada ali, quem sabe até os 70 mil dólares. Se os indicadores de sentimento estiverem positivos, eu posso acreditar que o fundo foi estabelecido. Agora, eu não vejo como cenário base, com esses indicadores, eu ver o Bitcoin perder os 60 mil dólares de uma vez. Vamos lá, vamos dando continuidade. O funding rate, né? Nós temos mais basicamente, resumindo, porque se eu for explicar o funding rate para vocês aqui é uma coisa meio complexa, mas resumindo, se eu tenho um funding rate negativo nesse jeito, basicamente eu tenho mais dinheiro em short do que em long. Então, isso aqui é no tempo gráfico de 1 hora, obviamente no curtíssimo prazo. Esse indicador eu também costumo analisar para fundos momentâneos, e o fund rate estando já negativo, pode ser sim já um insight também da estancar essa sangria que estamos tendo. Um fator extremamente importante, níveis de liquidação, né? Quando eu olho aqui os níveis de liquidação que tivemos nessa última semana, pegando no tempo gráfico semanal para ficar mais forte, mais claro, nota que é praticamente o dobro de liquidação de qualquer evento que tivemos praticamente de 2021 para cá. Nós tivemos um evento na semana de 12 de abril de 2021 que teve muito mais liquidação, que foi o dobro aqui. Mas nota que até praticamente aqui, ó, o final de, vamos por aqui, junho. De maio de 2021 até hoje, não havia tido tanta liquidação assim. Eu acredito que esse aqui está no agregado. Ou seja, tantas pessoas sendo liquidadas, tantos longers sendo liquidadas, perdendo seu dinheiro alavancados no mercado cripto. Então, isso aqui é uma desalavancagem muito significativa, ao meu ver. Então, isso, via de regra,
ajuda também a detectar pelo menos um fundo local, porque muita gente foi liquidada, muita gente perdeu dinheiro e houve um movimento de long squeeze que eu disse há uns dias atrás no vídeo aqui de cima, vou deixar aqui o vídeo aqui para vocês, eu havia dito que existia essa possibilidade, essa probabilidade de uma busca de liquidez nessas regiões abaixo aí nos últimos dias, e é exatamente o que aconteceu. E nota, não se trata de você adivinhar para onde o preço vai. Eu sofri toda essa queda também, eu também estava exposto, mas eu protegi parte do meu capital. Por quê? Porque eu acreditava que existia essa possibilidade, essa probabilidade de um long squeeze, porém, ninguém tem a certeza se de fato vai acontecer, assim como ninguém tem a certeza se de fato vai agora segurar os 60k. Então, por isso que eu me protegi, mas eu também estava exposto para se caso o Bitcoin voltasse a ter valorizações. Nesse caso, a minha análise foi assertiva, mas mesmo assim, quando é assertiva, você também, eu também, vou falar de mim, eu também perco dinheiro ou deixo de ganhar dinheiro, porque não se trata somente de você ter a sua análise e você acreditar cegamente nela ou ficar 100% vendido ou 100% comprado. É sempre importante você estar exposto, porque o mercado ele é soberano e ele tende a tomar as decisões dele, e não importa o quanto as nossas análises, quantos nossos indicadores aqui aponte para cima, ele pode sim vir buscar liquidez nas regiões abaixo ou vice-versa. Então, por isso que nesse momento eu estou me expondo novamente, eu diminui meu caixa ali para aproximadamente ali, uns 30%, porém, mesmo acreditando que o Bitcoin não vai perder os 60k, porque se caso o preço ir contra os indicadores de sentimento, contra a minha análise, eu ainda vou ter caixa para poder comprar na região de 50 mil dólares, quem sabe num caso mais extremo ainda abaixo do que isso. Então você não precisa adivinhar o preço, você só tem que ter a sua estratégia, traçar e segui-la. Porque é muito tentador a gente tentar ficar adivinhando para onde o ativo vai, mas a verdade é que ninguém sabe. Então, não tenta fazer isso, porque a chance de você se frustrar é muito grande. Então, saiba que o mercado é soberano, tome as suas decisões. Esse é um momento agora de extremo pânico do mercado, e a minha estratégia que eu sigo é comprar ao som de canhões e vender ao som de violino, é o clichê do mercado, de todo o mercado. E eu acho que com todos esses indicadores de medo extremo que estamos agora, não faz sentido eu ficar de fora, principalmente analisando agora que tivemos queda de open interest, o nível de pessoas sendo liquidadas, né? O nível de mercado de extremo medo aqui está em níveis no nível 12, aqui é um nível extremamente baixo, até poucos, inclusive nos últimos 7 dias nós chegamos até a níveis mais extremos ainda, o nível 11. Enfim, eu acho que faz sentido sim eu estar exposto, né, nesse movimento de pânico, mesmo sabendo que o 60k não é absoluto, ele pode ser perdido do mesmo jeito que a maioria não acreditava que o Bitcoin ia perder os 80k e perdeu. Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu só quero frisar isso daí para vocês não ficarem se prendendo, quem sabe não se cobrar demais, acreditando que, putz, se eu tivesse comprado agora ou se eu tivesse vendido, ninguém sabe para onde o preço vai. Você tem que ter sua estratégia, traçar, segui-la e ter a consciência que você não está no controle do mercado. Eu prefiro nesse momento me expor e comprar na casa aqui dos 64, 63 mil dólares, ver o Bitcoin, quem sabe, voltar aos 50, do que eu comprar agora, ver ele voltar às regiões de 70, 80 mil dólares e não ter comprado. Mas esse é a minha tomada de estratégia, é a minha tomada de decisão, e trace a sua e faça o que você achar melhor aí. Legal? Outro indicador também interessante que eu gostei, que eu estou gostando, é que as sardinhas, né? Basicamente, as sardinhas estão começando a vender novamente, né? Nota que eu tenho dito já há alguns dias, né? Que as sardinhas tinham voltado a comprar, isso é muito ruim para a manutenção do preço, né? Para a manutenção da alta. O Bitcoin, após atingir aquelas regiões que atingimos aqui, ó, próximo dos 83 mil dólares, as sardinhas voltaram a comprar, e eu tenho frisado aqui que a maioria das vezes que elas estão comprando, o ativo tende a apresentar quedas mais fortes. Então, enquanto eu ver o ativo caindo e as sardinhas comprando, eu não consigo acreditar no fundo. Aparentemente, no tempo gráfico, pelo menos de uma hora aqui, nessas últimas horas elas começaram a vender um pouco. Então, esse aqui é o primeiro indicador, é o primeiro insight que me dá a acreditar que podemos estar próximo dos fundos, e eu espero, obviamente, que elas continuem vendendo, porque basicamente elas compram e vendem nos lugares errados. Então, toda essa venda que elas estariam fazendo agora seria essa compra que elas fizeram errado aqui nesse movimento de queda. Então, elas estão vendendo basicamente agora no 0 a 0, ou quem sabe vendendo com um pequeno lucro que seja, mas elas estão abrindo mão das suas posições porque elas acreditam, quem sabe, que o Bitcoin vai perder os 60, vai buscar aos 50, aos 40 mil dólares. Então, via de regra, eu gosto de apostar contra esse movimento, né? Essas ordens são as ordens executadas até 1K, né? Ordem a mercado executada até 1K. E nota, quando elas estavam vendendo, ó, vamos tentar mostrar aqui para vocês, quando elas estavam vendendo as posições, olha como o preço estava indo na força contrária. Então, é um indicador que eu acompanho, eu gosto bastante. Ele mostra as ordens a mercados executadas como compra ou venda até 1K, e basicamente ele tem um nível de assertividade muito grande. Tá legal? Para finalizar, eu vou trazer aqui o nível de liquidação para vocês, e talvez é um dos que mais me faz acreditar que de fato estamos diante de um fundo. Quando eu pego a alavancagem aqui de 50 e 100 vezes, né, que basicamente eu posso dizer que são as sardinhas, né, que alavancam assim muito forte, nota, foi um movimento de liquidação absurda. Quando nós estávamos na casa dos 80 mil dólares,
tinha muita liquidez abaixo, foi até o vídeo que eu fiz falando que existia a probabilidade desse long squeeze, que tinha aí mais de 10 bilhões, 15 bilhões de liquidação em alavancagem nesses níveis aqui de 50 e 100 vezes. E nota, foi praticamente varrido, ó, não tem mais nada abaixo aqui dos 61 mil dólares, eu não vejo mais nada. Assim, quando eu também olho aqui esse aqui do tempo gráfico de 180 dias, né? Se eu colocar 180 dias também, ó, OKX, Bybit e Binance, basicamente, foi varrida toda a liquidez das regiões abaixo aqui, né? Atualmente, agora, se o Bitcoin cair aqui para 60 mil, tem 1,5 bilhão de liquidação, é considerável, mas nota que se o Bitcoin simplesmente subir aqui até as regiões um pouco mais acima, por exemplo, 66, 67 mil dólares, nós teríamos mais de 3 bilhões, 3,5 bilhões de liquidação. Obviamente, se o Bitcoin voltar para as regiões acima ali, ó, dos 87 mil dólares, é o que traz aqui, são 26 bilhões de liquidação. Então, toda essa galera aqui está shortando o Bitcoin acreditando que vai shortar até os 40 mil dólares. Toda essa galera aqui está shortando o Bitcoin acreditando que vai shortar até os 40 mil dólares. E eu não acho provável que o Bitcoin venha buscar essas regiões dos 40 mil dólares, 50 mil dólares, sem que antes venha fazer esse movimento de short squeeze agora. Porque, via de regra, o Bitcoin ele brinca, né, com pânico e euforia. O mercado ele brinca com pânico e euforia. E eu não acho provável, esse não é o meu cenário básico, que o Bitcoin venha perder essas regiões agora, entregar esse capital, esse lucro para todas essas pessoas que estão shortando aqui em 100 vezes na região de 78 mil dólares, shortar aqui em 100 vezes na região dos 83. Então, eu não acho que esse é o meu cenário base. Se o Bitcoin ele tende a buscar liquidez para ambos os lados, se o mercado tende a lateralizar buscando liquidez, principalmente após quedas fortes que tivemos agora, eu vejo sim que a maior probabilidade é ao menos um pullback para as regiões acima, e aí novamente nós voltaremos a analisar esse possível pullback. Será que o pullback vai ser forte o suficiente para romper as regiões importantes aqui, por exemplo, essas regiões de Fibonacci, né? Será que o Bitcoin vai conseguir estancar toda essa sangria? Para o Bitcoin estancar toda essa sangria, precisa de um pivô de alta acima aqui dos 74 mil dólares. Ele anularia toda essa queda. Então, conforme o Bitcoin for me dar esse pullback até essas regiões aqui, eu vou estar analisando os indicadores de sentimento e tomar as decisões necessárias. Essa é a minha estratégia que eu estou tomando nesse momento. Se o Bitcoin perder os 60 mil dólares, que não é o que eu aposto nesse momento, não é o que eu acredito. Se ele perder, não tem problema. Eu vou curtir essa queda, vou apertar os cintos e eu vou, como eu ainda tenho 30% de caixa, eu vou poder voltar a comprar ali na casa de 55, 50 mil dólares, dependendo dos indicadores de sentimento, se estiverem favoráveis. Legal? Então, basicamente é isso. Separe o seu capital e não dê all-in, né? Eu não recomendo dar all-in, não acho que é uma estratégia inteligente. É sempre bom você ter um caixa planejando para uma possível queda maior, queda mais significativa. Do mesmo jeito que o Bitcoin voltar a subir, eu também não recomendo que você venda tudo, porque o Bitcoin pode ultrapassar os 70, 80, 90 mil dólares, voltar para um bull market, quem sabe, e você ficar de fora do movimento. Legal? Agora, uma coisa, para finalizar o vídeo, uma coisa que eu já tinha trazido há alguns dias aqui, que está realmente me preocupando. Esse gráfico é o do Bitcoin contra a Nasdaq. Esse padrão não havia sido perdido praticamente desde aqui de 2017, né? E o que está aparecendo é que nesse momento está perdendo, né, essa linha de tendência de alta, isso é muito ruim, né, um padrão que sempre o Bitcoin encontrou força nessas regiões, e basicamente esse gráfico representa o Bitcoin contra a Nasdaq, e a Nasdaq está muito mais forte que o Bitcoin, e o Bitcoin não conseguiu encontrar força nem nessas regiões, essa linha aqui de tendência de alta. Se o Bitcoin realmente, isso aqui é um gráfico mensal, obviamente, nós ainda temos 26 dias, né? Essa linha já foi perdida momentaneamente lá atrás também, depois o Bitcoin recuperou. Então, ainda temos alguns dias, né? 26 dias para essa possível retomada. Mas se o Bitcoin realmente perder essa linha de tendência de alta aí, teria uma boa probabilidade de o Bitcoin ainda se desvalorizar diante da Nasdaq em muito mais, né? Até 20%, ou no caso mais extremo aqui, até 34%. Então, eu não imaginava que essa linha de tendência de alta ia ser rompida, mas o que está aparentando é que realmente a Nasdaq está muito mais forte e o Bitcoin não consegue encontrar força, né? Então, esse aqui é um cenário que mostra o quanto o Bitcoin está fraco, né? Está quebrando um padrão aí de quase 10 anos, mas ainda tem o restante do mês, vamos estar analisando. Assim como o ouro, né, a prata está muito mais forte que o Bitcoin. Historicamente, o ouro e a prata é uma tendência de baixa em relação ao Bitcoin, mas pelo menos de um ano para cá, o ouro e a prata está super valorizando, está ganhando força diante do Bitcoin, mas isso um papo para um outro vídeo, vou analisar mais profundamente com vocês aí esses indicadores, esses gráficos, essas correlações aí do Bitcoin com a prata, com o ouro e até mesmo com a Nasdaq. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tentei fazer o vídeo mais didático possível e mais real possível. Não se cobre muito em querer comprar, adivinhar um fundo, não tem como, você não vai acertar o fundo. Se expõe agora, mesmo porque o risco-retorno que nós temos agora em valorização até o topo histórico é praticamente o dobro do ativo, né? O ativo está na casa de 60 mil, o topo histórico foi mais de 120 mil, então o seu risco-retorno agora é muito maior
de valorização do que desvalorização. E você nunca vai adivinhar. Se você deixar de comprar agora, na minha visão, se eu deixar de comprar agora em um momento de pânico generalizado, se eu não me expor nesses momentos, que é exatamente nesses momentos difíceis que nós temos que tomar as decisões difíceis. Não existe almoço grátis, não existe fórmula mágica, não existe indicadores infalíveis. Todos esses meus indicadores basicamente apontam para um possível fundo, mas não existe indicador falível. Esse indicador pode falhar. Se falhar, eu vou arcar com as minhas consequências, eu vou surfar essa queda, vou poder comprar novamente um pouco mais barato com o restante de caixa que eu tenho aí, aí sim eu vou ficar muito mais próximo de dar all-in, mas o que nós temos que ter em mente é que o preço não está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle é a nossa tática de investimento, a nossa tomada de decisão. Então, isso que nós temos que ter ali em mente, muito bem traçada, a sua estratégia, a sua tática de investimento e não se apegar a coisas que não estão ao nosso alcance. Legal? Então, foi um papo meio coach, mas eu acho que faz muito sentido, porque se nós se cobrar a ponto de repente, comprar agora o Bitcoin voltar aos 50 e falar, cara, por que eu comprei? Eu acho que é a mesma coisa de você não comprar agora e vai chegar nos 70, 80 mil dólares, você vai se cobrar por não ter comprado. Então, tome a sua decisão e abrace ela e caminhe. Caminhe, porque no médio e longo prazo, a chance de você realmente obter lucro, se você comprar nesse momento, é muito maior do que você, de repente, deixar de comprar e aí acabar, esperar um fundo ali na casa dos 50 mil, 40 mil dólares e não comprar. E não chegar, quem sabe, nesse preço. Eu estava em 2021 aqui também, e eu lembro, 2022, eu lembro que muita gente ficou esperando os 9 mil do Bitcoin, 9 mil nunca veio, 9 mil dólares nunca veio, o Bitcoin voltou para um bull market. Então, se o foco é o longo prazo, se você tem um plano traçado e se o objetivo é o longo prazo, agora não faz muita diferença entre comprar no 60 ou 50 mil dólares. Então, é isso aí, cautela na alavancagem, foca no longo prazo e não dê ouvido aos gurus. E para mais análises como essa, você já sabe, se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações e me acompanha nas redes sociais. Legal? Eu me estendi um pouco aqui com esse papo coach, mas eu espero que isso tenha ajudado vocês. Beleza? A gente se vê em uma próxima análise.